Damasco, porque sabia que lá em Damasco se reunia um grupo de cristãos e vai perseguir esse povo. E o texto lá de Atos capítulo 8 diz que Paulo entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e crianças e os levava cativos e os prendia. Prendia em nome de quem, queridos? Que negócio é esse? O Império era romano? Como é que Paulo prendia? Veja só, o Império Romano havia dado uma certa autoridade para os judeus se organizarem enquanto religião. Eles tinham uma certa liberdade. Em assuntos religiosos, Roma, até um certo limite, não entrava nos assuntos e deixava os judeus lá com as suas leis. Então o Sinédrio, que era a maior autoridade judaica, tinha sim autoridade para inclusive prender os chamados hereges. Só não podia, lembre-se da execução de Jesus. O que eles não podiam fazer? Podiam matar, não podiam usar a plena capital. Porque na lei judaica, os hereges ou aqueles que eram blasfemos, qual era o caminho deles? Apedrejamento. Mas eles não podiam usar a pena capital. É por isso que no julgamento de Jesus eles têm que pedir autorização para o Império Romano. É por isso que Jesus vai para parar em frente a Pôncio Pilatos. Porque tinha que ter autorização romana para que eles pudessem partir para a execução. Mas até isso, até a execução, que era proibida, eles podiam tomar inúmeras atitudes de cerceamento de rebeldia contra a fé judaica. Então Paulo tinha sim autoridade, em nome do Sinédrio, para prender os que eram considerados hereges, ou que estavam pregando alguma coisa contrária à verdadeira fé judaica. Veja só, esse era o passado de Paulo. E Paulo diz assim, olha, o que Paulo está dizendo com isso? Se alguém tem que falar para cumprir a lei, esse sou eu. Se alguém tem que dizer que é preciso cumprir a lei para ser salvo, esse sou eu. Eu sou alguém que guardou as tradições judaicas, eu sou alguém que era fariseu, portanto, se alguém aqui deve dizer que é preciso cumprir a lei, esse tem que ser eu. E eu estou dizendo para vocês que o Evangelho da Graça nos livrou da lei. Veja só, Paulo então está dizendo que a origem do seu Evangelho não se fundamenta nas tradições humanas, não se fundamenta na religiosidade, mas se fundamenta naquilo que Deus fez na sua vida. E Paulo vai dizer, mas alguma coisa aconteceu, não é? Vamos ver a conversão dele, verso 15, vamos juntos? Vamos lá, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne ou sangue. E o texto continua, até aí. Então Paulo agora conta a sua conversão, não é? Ele disse o que ele era. Eu era um judeu, radical, perseguidor dos cristãos, alguém que se gabava em cumprir a lei. Mas aconteceu alguma coisa na minha vida. E é formidável, eu queria que você prestasse atenção como Paulo fala da sua conversão. Veja que Paulo destaca o Evangelho da Graça e usa todos os verbos que está aí nessa conversão para uma obra que é da iniciativa exclusiva de Deus. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai perceber que Paulo vai dizer que tudo que Deus fez porque Ele quis fazer. E a primeira coisa que ele diz, Deus me separou. Separou quando? Antes de eu nascer. Como Jeremias vai falar. O que Paulo quer dizer com isso? Olha, o Deus que me salvou, me separou, me escolheu antes de eu nascer. Ele me separou para Ele. Paulo está dizendo que essa obra da sua salvação, então, é um ato livre da graça de Deus. E se foi então antes de ele nascer, ele não é responsável por isso. Ele não tem que dizer assim, eu quero ser cristão, eu quero seguir a Deus. Ele diz assim, Deus me separou antes de eu nascer, a obra é dele. Ele usa outro verbo, está aí no seguinte, olha como é que ele diz. Deus me chamou pela sua graça. Diz, Deus não apenas me separou antes de eu nascer, mas Deus me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo assim, esse Deus que antes da história havia me escolhido, na história me chamou, Ele me convocou, Ele me chamou pela sua graça. Em Paulo, mais uma vez, Paulo destaca, ele foi chamado pela graça de Deus. Ele foi chamado pela graça de Deus. E ele usa uma terceira expressão. Você olha lá, olha o versículo seguinte. E aprouve, não está aí na sua Bíblia? Finalzinho do versículo 15. Aprouve a quem? A Deus, revelar seu Filho em mim.
revelar seu filho em mim. Ele diz que a revelação de Cristo a ele não foi alguma coisa que ele buscou, que ele correu atrás, que ele disse assim, agora eu quero conhecer Jesus. Ele diz assim, não, aprove a Deus em sua graça revelar seu filho a mim. Lembre-se de Atos capítulo 9. Paulo, a caminho de Damasco, ele estava indo para perseguir os cristãos, ele estava indo com uma carta de autorização do Sinédrio para prender os cristãos. E o que acontece com ele? Ele é visitado poderosamente por uma luz que o cega, e ele ouve a voz, Paulo, Paulo. Lá está Saulo, Saulo. É interessante que, só uma curiosidade, o nome de Paulo, você vai aparecer na Bíblia de Saulo e Paulo, né? Saulo é o nome aramaico. O nome hebraico é Saul. Não tem o rei Saul? Saul em hebraico, Saulo em aramaico, Paulo em grego. Paulo era o nome latim grego que Paulo usou, porque ele pregava para os gentios. Paulo paulatinamente, vai deixando de usar o nome hebraico e aramaico para usar o nome grego. Por quê? Porque ele tem a firme intenção de ser reconhecido como alguém chamado para pregar para os gentios. Então, quando ele ouve a estrada lá em Damasco, a voz de Saulo, Saulo, Jesus falando em aramaico, né? Saulo, Saulo. E aí, ele deve ter imaginado o seguinte, né? Imagine você caminhando, eu vou cumprir a vontade de Deus, né? Você está com uma carta lá do Sinédrio, a cúpula religiosa que manda em você, dizendo assim, vai, você tem toda a autoridade para falar para aquele povo lá e prender aquele povo que é tudo do mal. E se você ouve uma revelação, é tudo que você quer, não é? É Deus autenticando a sua obra. Aí você vai ficar muito feliz, porque eu estou cumprindo a vontade de Deus. Aí Deus chama, Saulo, Saulo. Ele diz assim, pronto, agora Deus está me dando a revelação que eu precisava. Né? Deus está confirmando tudo que eu vou fazer. Mas ele caiu do cavalo, né? Literalmente. Porque o que Deus diz para ele não é confirmando o que ele achava que era certo. Diz assim, por que você está me perseguindo, Saulo? Aí entra no parafuso, não é não? Eu estou cumprindo a vontade de Deus. É interessante que conversão é um questionamento daquilo que a gente mais acredita que é o certo, não é? A gente fala assim, eu estou aqui, isso aqui é assim, 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 é assado. Ninguém amarra uma bomba para explodir o outro lá, né? Se não for plenamente convicto de alguma ideologia. Ninguém. Ninguém sai pregando para o outro, dizendo assim, você é um mentiroso, se você não se arrepender do seu pecado, você vai para o inferno. Ninguém faz isso se não estiver convicto de uma percepção religiosa que muda a sua vida. Ora, nenhum religioso é alguém que não tem fundamento. Pelo contrário, ele está muito fundamentado. Por isso que a gente chama que alguém que tem muito fundamento em a religião, que ele é um fundamentalista. Só o poder de Deus pode mudar a gente. Esse Paulo fundamentalista, radical, que se pudesse jogava uma bomba lá em Damasco para matar todos aqueles cristãos. Está entendendo? É visitado por Deus e ele diz, Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele faz a pergunta natural, quem és tu, Senhor? Ele diz assim, eu sou Jesus, a quem você persegue. Você consegue imaginar o que acontece na vida desse homem? É por isso que ele está dizendo, olha, alguma coisa aconteceu na minha vida e foi obra de Deus. Deus veio ao meu encontro, Deus revelou, aprove a Deus me revelar o seu Filho em mim. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Paulo diz assim, Deus revelou o seu Filho em mim. E eu conheci o Filho. Eu conheci Jesus. Eu que era lá o radical da lei, o que achava que estava tudo cumprindo a vontade de Deus, eu que me achava o cara da lei. Agora Deus me diz assim, você está no caminho errado. Por que você está me perseguindo? E ele diz, aprove a Deus na sua graça, me chamar e se revelar a mim em seu Filho. Que obra que esse homem passou, irmãos. É por isso que quando a gente lê as histórias de Paulo, quando a gente vê os quilômetros que ele percorreu, para pregar o Evangelho, você fica pensando como é que fazia aquilo. Esse homem andava
não parava, pregava o evangelho, ensinava, andava para outra cidade, pregava o evangelho, e andava para outro lugar, e entrava no barco, e o barco naufragava, e ele caía numa ilha, e pregava o evangelho, entrava no outro barco, naufragava de novo, até a palavra embolou. E aí, não entre no barco com Paulo, aprenda isso. Quando alguém diz assim, vamos viajar, eu imagino Lucas, que andava junto com Paulo, né? Não, de barco não, Paulo, mais uma vez não. Porque era só entrar no barco, alguma coisa acontecia. E o homem lá dizendo, não, Deus tem um propósito nisso. Esse barco está afundando, mas Deus está no controle. E o povo clama então ao seu Deus para nos livrar. Calma, Deus tem um controle. E esse homem salvo pelo Evangelho, agora muda completamente, ele não pega mais, não anda mais pregando a lei, ele diz assim, Jesus Cristo que se revelou a mim gratuitamente, mudou minha vida, mudou minha história, eu sou dele. E aí o texto vai dizer alguma coisa, olha só, e depois que ele se converteu, vamos continuar o texto? Para a gente entender o que Paulo está querendo dizer para nós. Vamos lá? E depois que ele se converteu, o que aconteceu? Sem detença, quer dizer, sem parar naquele lugar, sem ficar especulando. Não consultei nem carne, eu não consultei homem nenhum. Quando eu recebi o Evangelho de Jesus Cristo, lá em Damasco, eu sabia qual era o projeto de Deus para a minha vida, porque Jesus disse para ele lá em Damasco, você foi chamado, Paulo, para saber o que importa, o que significa sofrer por meu nome. Paulo sabia qual era a missão dele, eu vou pregar esse Evangelho de Jesus Cristo, Salvador, Evangelho da graça, porque Deus me chamou para isso. E aí ele diz assim, sem detença, sem ficar especulando, eu saí para pregar esse Evangelho. E aí ele continua o texto, olha só, não consultei nem carne nem sangue, quer dizer, não consultei homem nenhum, nem subi a Jerusalém. Por que, irmãos, está esse texto aí? Porque as pessoas lá estavam dizendo o seguinte, Paulo, esse seu Evangelho, esse Evangelho foi adulterado, foi mudado, foi de alguma maneira pervertido. Eu não acredito nesse Evangelho de Paulo, não. Nós estamos trazendo aqui o Evangelho lá de Jerusalém. Ele disse assim, olha, presta atenção, eu não subi para Jerusalém, não. Eu não fui lá para Jerusalém para consultar os apóstolos lá, como é que era o Evangelho. Porque é o seguinte, eu conheci, olha o que está no texto. Vamos lá, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Agora veja o que acontece. Paulo dizendo assim, eu não fui para Jerusalém para lá aprender aos pés das pessoas lá, como é que era o Evangelho. Por que ele está dizendo? O Evangelho que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua, versículo seguinte, olha lá na sua Bíblia, versículo 18. Decorridos o quê? 3 anos. Quanto tempo que ele ficou? 3 anos. Alguns estudiosos dizem o seguinte, os judeus, se você estivesse assim no dia 27 de dezembro, certo? Faltando alguns dias para acabar o ano, e passasse para outro ano, aqueles poucos dias do ano passado era contado como um ano. Então não dá para saber certamente quanto tempo Paulo ficou. Alguns estudiosos acham que Paulo deve ter ficado cerca de 2 anos, 2 anos e meio, por conta do que está lá em Atos dos Apóstolos. Mas isso não vem ao caso. Paulo fica esse período todo isolado, nós não temos notícia disso. O que Paulo fez? Mas é interessante que o texto fala que ele ficou cerca de 3 anos fora. Quanto tempo Jesus passou com os seus apóstolos? 3 anos. Ele fala assim, o tempo que eles aprenderam com Jesus, eu também aprendi com Jesus. Parece que o texto quer nos dizer que Paulo, nesse período, teve um seminário avançado, especial, para aprender esse Evangelho. A gente não sabe como é que foi essa história, porque a Bíblia não relata, portanto, não é para a gente ficar especulando. Mas Paulo ficou esse período e depois ele volta de 3 anos. Olha o versículo seguinte. Então ele sobe para Jerusalém. Depois de quantos anos que havia se convertido? 3 anos depois da conversão, ele vai para Jerusalém. Agora, o que ele vai fazer em Jerusalém? Vamos ver. Subi para Jerusalém para me avistar-me com... Quem que é Cefas? Pedro, que a gente conhece como Pedro. Cefas é a palavra hebraica para pedra. Pedro, Cefas, você imagina o que Pedro era? Não era o Papa, não era o líder da igreja,
Está muito claro isso.